paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. E nessa aula a gente vai estudar aqui a lição de número 4, os benefícios da justificação. A gente vem estudando aí sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. E a Epístola de Paulo aos Romanos, ele vai falar da necessidade que o homem tem da justificação, porque ele mostra que todos são pecadores, como acontece a justificação e agora a gente vai falar dos benefícios, né? O que acontece com a pessoa que é justificada. Esse é o objetivo dessa lição. E nessa lição aqui a gente vai ver que Paulo faz um paralelo, aí, uma comparação entre Adão e Cristo. Né? Que Cristo é a nova criação, né? Representa a humanidade, depois o homem depois que ele é redimido. E Adão representa a parte caída, né? O homem caído, que precisa de ser redimido. Então a gente vai ver isso aí. Essa aula vai ser baseada aqui no slide que eu preparei, e esse slide está disponível para download no ebdemfoco.com. Acesse aí ebdemfoco.com, faça download do slide e use na sua igreja, se beneficie desse trabalho aí. Bem, vamos lá. O texto áureo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. A verdade prática. A justificação pela fé em Cristo nos libertou de Adão, símbolo do velho homem, para nos colocar em Cristo, onde fomos feitos uma nova criação. Então aqui, o comentarista coloca a verdade prática, já falando de Adão. Né? Então, mostrando aqui que o velho homem, né, que foi o homem que herdou ali a natureza pecaminosa de Adão, ele é justificado pela fé em Cristo. Então nós somos libertos do pecado e vamos fazer parte aí da nova criação, que é a criação em Cristo. A gente vai aqui avançar, eu não vou fazer a leitura, eu vou supor que você já fez essa leitura, para a gente andar mais rápido, para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo. E vamos aqui direto para a introdução. Então, na introdução aqui, né, que a gente vai ver assim, que Paulo ele vai escrever, né, ele fala sobre a origem, as lições anteriores. Né, as lições anteriores ele falou da origem, das bases da nossa justificação. Né, por que que Deus resolveu justificar o homem, que o homem não conseguia salvar a si mesmo, e é impossível o homem salvar a si mesmo, e ele necessitava de ser redimido, e a redenção aconteceu por meio de Cristo. Ele morreu e pagou o preço dos nossos pecados, e os nossos pecados foram lançados sobre Cristo, e a vida de santidade de Cristo foi imputada em nós. Isso tudo pela fé. Depois que Paulo fala disso, ele começa a falar das vantagens, do benefício que essa justificação trouxe para nós. Então a gente tem paz, né? Paz, alegria e esperança. A gente vai ver isso aí, e ele vai bem além disso. Ele mostra que tudo isso foi possível porque Deus ele nos fez participantes de uma bênção maior. Ou seja, essa bênção é que nós fazemos parte da nova criação e não mais da velha criação. A velha criação é de Adão, representada por Adão. A nova criação é representada por Cristo. Então Paulo ele vai bem mais fundo, né, e mostra aí que nós estamos em um patamar acima de que antes, né, quando a gente ainda não tinha aceitado Cristo como Salvador. Agora que a gente aceitou, que a gente crê em Cristo como Salvador, nós subimos um patamar. Nós não estamos fazendo parte mais daquela velha, mas da nova criação. Bem, o ponto 1. Ponto 1, aqui a gente vai falar da bênção da graça justificadora. Então, quais são essas bênçãos? Né? Que bênção é essa? A primeira bênção é a bênção da paz com Deus. Então, a paz com Deus. O que é ter paz com Deus? A gente fala muito que a gente tem paz, e a gente vai detalhar isso aqui. O versículo-chave aqui é Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a ideia, né? Que depois de justificado, nós temos paz. Essa paz, né, o que significa ter paz? É a ausência de guerra. No Antigo Testamento, a palavra paz sempre foi usada como ausência de guerra. Quando tinha, né, parou a cessou a guerra, tem paz. O comentarista, ele fala aqui na lição que Paulo tinha em mente que essa paz, né, o que Paulo tinha em mente quando escreveu, é a salvação dos piedosos, prosperidade e bem-estar.
Mas lendo o livro do próprio comentarista, ele mostra um ponto de vista um pouco diferente e ele já fala o seguinte, que essa paz é de fato a ausência de guerra mesmo. Por quê? Porque o homem é pecador. Na situação que o homem se encontra, ele está em guerra com Deus. O homem não está em paz com Deus. Numa situação de pecado, o homem está em guerra com Deus. E depois que ele aceita Cristo como Salvador, que ele deposita a confiança da salvação em Cristo, essa guerra acaba. E o homem passa a viver em paz, ou seja, ausência de guerra. Por quê? Porque agora ele tem paz com Deus. Então essa paz não é necessariamente um bem-estar, não é necessariamente uma paz de espírito. É claro que a gente vai ter paz de espírito, a gente vai ter bem-estar, prosperidade, depois que a gente aceita Jesus como Salvador. Porém, vamos ter em mente que essa paz que Paulo está usando aqui, de fato é a ausência de guerra, porque agora Deus, o homem e o Deus voltaram a ter comunhão. Quando que essa paz acontece? Imediatamente. Essa paz ela acontece imediatamente. Né? Não é algo que vem com o tempo, não. A partir do momento que você é justificado, você passa a ter paz com Deus. Então, antes de crer, antes de crer em Cristo, o homem é alienado de Deus, longe de Deus por causa do pecado. Resultado, o homem está em guerra com Deus. Depois que ele crê em Cristo, o homem é amigo de Deus, em perfeita comunhão com seu Criador. Resultado, o homem está em paz com Deus. Então, um momento ele está em guerra com Deus e outro momento ele está em paz com Deus. Já que fomos justificados por meio da fé, desfrutemos, pois, dessa paz com Deus. Então, essa paz é a paz que nós temos que desfrutar. Então, ela só existe para quem é justificado em Cristo. Justificado. Quem não é justificado em Cristo, quem não depositou a confiança da salvação em Cristo, não tem essa paz. Não desfruta dessa paz. Né? Então, Deus está irado com essa pessoa e no dia que a ira de Deus se revelar, aí é condenação eterna. Segundo ponto, a bênção de esperar em Deus, né? Dentro das bênçãos. Né? Tem a primeira bênção que é a paz, então a gente falou da paz com Deus, e agora a bênção de esperar em Deus. Aqui diz o seguinte, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Então, nós temos aqui falando de esperança. Então, esperança é o que todos nós temos. Né? O que é esperança? A fé do Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. Então, quando a gente crê, né, abre-se, né, as portas, aquilo que estava fechado, aquilo que a gente não enxergava antes, a gente passa a enxergar. A nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Quem teve uma experiência de encontro com Cristo, é como se uma porta se abrisse mesmo. Então, essa porta de esperança está relacionada à fé no Cordeiro de Deus, na fé em Cristo. Então, essa é a porta da graça. E quando abre essa porta, a gente tem acesso à presença de Deus. Então, nós encontramos ali, né, a graça, a presença, ou seja, um favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós alcançamos aquilo porque Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu. Então, a gente não encontra condenação, juízo, vergonha. Servir a Deus não é motivo de juízo, nem de vergonha, né? Nem condenação. Nós temos que ter em mente o seguinte, quando a gente crê em Cristo, deposita a confiança da salvação, a gente vai errar, a gente vai pecar, só que é diferente. Agora, a gente não vai mais pecar porque a gente vive no domínio do pecado. Não, nós somos libertos do domínio do pecado. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. E acontece de nós pecarmos, acontece, mas diante desse pecado a gente encontra o quê? A graça de Deus, porque Ele continua tendo misericórdia de nós. A gente não vai ter o juízo de Deus porque nós pecamos. Vamos sofrer as consequências dos nossos pecados, mas nós não seremos condenados porque Cristo já pagou o preço. É claro que uma vida de contínuo pecado, uma pessoa que vive pecando o tempo todo, pecou, aí pediu perdão e pecou e vive no pecado, essa pessoa ela precisa conhecer melhor o Evangelho, ela precisa entender melhor, ela precisa ser liberta.
Ela não entendeu ainda, ela não se libertou. Mas o crente verdadeiro, quando ele peca, ele reconhece que ele pecou, ele pede perdão e ele encontra a graça de Deus, e não condenação, juízo ou vergonha. A gente via antigamente nos cultos de ceia, ainda tem, eu acho, em algumas igrejas, a pessoa tinha que ir lá na frente e falar que pecou, pedir perdão na frente de todo mundo. Isso é vergonha, isso não é evangelho. Cristo não nos chamou para nós sermos envergonhados. Então, temos que ter isso em mente. O que nos concede o perdão é o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Isso sim concede perdão. Não o fato de eu ir lá na frente e confessar para todo mundo. Não é isso. É meu arrependimento. Arrepender significa virar as costas, dar meia volta. Você dá meia volta, você não quer mais aquilo. Você se arrepende, né, e você se volta para a graça de Deus. E somente o intocado e imerecido amor de Deus. Ou seja, somente pelo amor de Deus. Então, não adianta a gente achar que nós seremos perdoados por sermos bonzinhos. Isso não acontece. É pelo amor que Deus tem por nós, mesmo nós não merecendo isso. É um amor incondicional, não é um amor condicional. A porta também se abriu para a esperança. Então, nós encontramos aí que esperança, né, significa enfrentar o tempo presente com todos os seus desafios, porque se tem certeza quanto ao futuro. Então, assim, todos os nossos desafios, a gente vai enfrentar, todas as dificuldades, tudo a gente vai enfrentar porque a gente tem certeza quanto ao futuro. O futuro não é algo mais incerto, o futuro não é aquela coisa assim que a gente não sabe o que vai acontecer, porque agora a nossa vida está depositada em Cristo, não em nós mesmos, não no nosso próprio esforço, mas está depositada em Cristo. Então Cristo, ele nos guia e a gente confia nele, a gente tem esperança que no final tudo vai dar certo. Diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, no final tudo vai dar certo. E isso nos chama a entrar aqui no próximo ponto, né? Então, quando a gente fala que o futuro não é algo desconhecido, porque nós tornamos participantes do reino de Cristo. E tornando participante do reino de Cristo faz com que nós possamos sofrer por Jesus. Então, sofrer por Cristo. Então, entre a próxima bênção, é bênção de sofrer por Cristo. Né? Mas existe bênção no sofrimento? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência a experiência a esperança. Então uma coisa puxa a outra, tribulação, depois da tribulação paciência, paciência experiência, experiência esperança. Se a gente não passar por esses estágios, a gente não vai amadurecer. Então o crente ele tem que passar por tribulação, ele tem que passar por dificuldade. E aí vem a pergunta, alegria no sofrimento? É possível ser alegre no sofrimento? É possível sentir uma alegria, um prazer? Isso dá uma coisa meio contraditória. Então, o que significa tribulação? Significa, né, pressões, dificuldades e sofrimentos. Então, isso é tribulação. Né? Onde está sendo atribulado é quando a gente está passando algum tipo de pressão, ou no trabalho, ou na escola, está tendo dificuldades, está tendo dificuldade financeira para arrumar um emprego, está acontecendo alguma coisa, algum problema no casamento, algum problema com filho, às vezes problema com droga, ou casos de homossexualismo na família, não sei o que a pessoa vai estar passando, mas de alguma forma é uma tribulação, é uma dificuldade que leva essa pessoa a desanimar se ela não tivesse Cristo na vida. Mas que tipo de fé é essa que se alegrava no sofrimento? O que Paulo estava falando aqui é a fé pura. É uma fé que não tem resquícios aí da teologia da prosperidade, paliativos espirituais, todos aqueles rituais que a gente vê em algumas igrejas aí, né, que vem com essa proposta de que não tem mais sofrimento, está passando por sofrimento, vem para cá, aí chega lá, tem que dar dinheiro, tem que passar um óleo, tem que levar não sei o que para casa, tem que levar um paninho, porque aquele paninho ali vai aliviar as dificuldades. Não. A fé que Paulo está falando aqui é uma fé pura em Cristo.
É uma confiança assim extrema, uma confiança extrema, 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 extrema. Não é qualquer confiança, não é qualquer fé, é uma fé verdadeira. Você não precisa dessas outras coisas, você não precisa de algo a mais, você só precisa de Cristo. É 100% Cristo, não é 99% Cristo e 1% as outras coisas, não, é 100% Cristo. Então essa é a fé que se alegra diante das dificuldades, diante do sofrimento, porque tu sabe que Cristo está ali contigo. Ele está te sustentando, está te ajudando. Então aqui a gente tem um resumo. Se na sua aula você aí tiver tempo, é bom ler cada um desses versículos novamente, para você fixar a ideia aí. Paz com Deus, acesso à graça pela fé, esperança da glória de Deus, alegria nas tribulações, o amor divino derramado por nós, o amor de Deus demonstrado a nós através da morte do seu Filho. Então a gente tem vários benefícios, né? A gente pode falar que ir para o céu é um benefício, ir para a glória, morar lá na glória com Deus, né, quando a gente for arrebatado, ou sei lá, até mesmo agora depois de morrer, ser levado ao céu, isso é um benefício da justificação, você não será mais condenado. Então, existem vários benefícios e que a gente poderia até explorar mais a fundo, só que o tempo não deixa. A gente vai passar para o segundo ponto, que é a bênção do amor trinitário. As bênçãos, né? Então a gente vê aqui que temos aqui o amor que o Pai outorga. Então diz aqui Romanos 5,5: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a gente vê aqui que o amor de Deus ele foi derramado em nosso coração. O que é o amor? O apóstolo Paulo revela aqui nas suas epístolas um Deus que é o próprio amor. O comentarista na revista ele chega a falar que o pensamento judaico de Deus no Antigo Testamento era diferente, porque o Deus que Paulo apresenta é um Deus diferente do que os judeus acreditavam. Eu não concordo com o comentarista nesse sentido. Deus é Deus. Deus, ele sempre foi Deus. Deus era amor no Antigo Testamento, Deus é amor no Novo Testamento. Deus era justiça no Antigo Testamento, Deus continua sendo justiça no Novo Testamento. Deus é onisciente, continua sendo onisciente, onipresente, misericordioso. Ele não mudou, o caráter de Deus não mudou. Então, talvez na época de Paulo, alguns judeus tinham um entendimento diferente de Deus. Eles tinham um entendimento deturpado de Deus. Mas os crentes do Antigo Testamento, os judeus salvos, piedosos, eles tinham em mente um verdadeiro conhecimento de Deus e que Deus, ele é o próprio amor. Os judeus sabiam disso, ele é misericordioso. Você consegue observar isso lendo os Salmos. Os Salmos, eles vão te dizer o que as pessoas sentiam na época. Os Salmos, eles eram hinos cantados a Deus. E você vê ali que as pessoas falam da misericórdia, do amor de Deus. Então, não existe diferença do Deus que Paulo apresenta para o Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus. Então, ele é o próprio amor. Deus fez uma aliança com Israel. Olha só, nós vamos ver esse exemplo aqui para nós entendermos o quanto o amor de Deus é grande, o quanto o amor de Deus é maravilhoso, não tem tamanho. Então Deus fez uma aliança com Israel e essa aliança foi quebrada pelo próprio Israel. Então Israel, ele quebrou a aliança com Deus. Mas Deus não se preocupou com isso, porque ele é o próprio amor. Então, pelo seu infinito amor, ele procura uma reconciliação. Então, mesmo diante, né, do povo de Israel se rebelar, ser um povo rebelde, pecador, e sempre que está ali, quebrou a aliança, afastando de Deus, Deus sempre procurou a reconciliação. Então isso é o amor de Deus. Não é aquele amor condicional. Se tu fizer algo bom para mim, aí eu vou e faço algo bom para ti, eu demonstro que eu te amo. Não. Mesmo Israel adorando outros deuses, Israel praticando todo tipo de pecado, Deus estava lá procurando reconciliar com Israel, porque o amor de Deus era incondicional, é infinito e ele sempre está lá procurando essa reconciliação. Então, a gente tem que entender aí
que Deus ele é o próprio amor. E esse amor de Deus, a gente observa, né, João 3,16. Né, ele enviou o seu Filho para morrer, né, por essas criaturas pecaminosas, como prova do seu amor. Ou seja, Jesus veio e morreu por nós. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela revelou o verdadeiro amor de Deus. Então a gente consegue entender aí que a justificação pela fé nos dá essa nova percepção da pessoa de Deus e seus atributos. Essa percepção mostra que ele é amor. É claro que essa nova percepção ela está relacionada ao fato de, antes de nós crermos em Cristo, nós tínhamos uma percepção de Deus falha, errada. Depois que nós cremos em Cristo, somos justificados, a nossa percepção de Deus muda porque nós começamos a entender Deus melhor. Somente nesse sentido que Deus não muda, a nossa percepção que vai mudar de acordo com o nosso relacionamento com Ele. O amor que o Espírito atribui. Então a gente tem aqui o amor que o Espírito atribui. O versículo que a gente leu, né, Romanos 5,5 diz: derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus ele é o amor. Como que esse amor chega a nós? Através do Espírito. Talvez Paulo tinha em mente, né, quando ele escreveu isso, Joel 2,28, e há de ser que depois derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Depois diz, Atos 2,4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então aqui a gente vê que Paulo tinha esses versículos em mente, porque ele viu que tinha acontecido o derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento fez com que o Espírito Santo viesse com o amor, veio atribuir esse amor aos nossos corações. Então, esse amor, né, o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações no passado, quando cremos, né, lá aquela vez que você foi lá na frente, aceitou Jesus como Salvador, você chorou, você se arrependeu, naquele momento o amor de Deus estava sendo derramado, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. E continua, né, vivos no presente e vai continuar no futuro. Então, o amor de Deus ele é passado, presente e futuro. Ele não acabou. Né? Sempre vai existir. O apóstolo Paulo fala que havendo línguas vai passar, profecias vai passar, mas, né, o amor ele permanece. O amor que o Filho realiza. Então, o amor foi outorgado, isso mesmo, outorgado pelo Pai, ele foi distribuído pelo Espírito e realizado pelo Filho. Então, está aqui. Eu coloquei aqui detalhado para você visualizar isso. Então, está lá o amor de Deus. Né? Originou lá no Pai, operacionalizado pelo Espírito e realizado pelo Filho. Então, a gente vê aqui o conjunto completo. Por isso que esse tópico é o amor trinitário. Né? Então, as bênçãos do amor trinitário. Por quê? Porque fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente tem os três aqui, agindo. Se quisermos conhecer o amor de Deus, basta olharmos para Cristo, o bendito Filho de Deus. Então a gente fala assim, o que é o amor de Deus? Olha para a cruz, né? Olha para Cristo, olha para Ele se fazendo homem, vivendo como homem, pagando o preço, tendo todas as dificuldades, sentindo tudo e sofrendo na cruz do Calvário para nos perdoar. Então a gente olha para Cristo e a gente vê o amor de Deus se consumando ali. Né? O amor de Deus foi consumado em Cristo, revelado em Cristo. Terceiro tópico, as bênçãos da nova criação. Então a gente vai falar agora da nova criação. Primeiro, o homem em Adão. Então o apóstolo Paulo fala aqui do homem em Adão. Quem é o homem em Adão? O homem em Adão pecou, certo? Se Adão pecou, toda a humanidade pecou junto. Todo mundo foi junto com ele. E aí surge o homem em Adão, símbolo da velha criação, condenado. Ou seja, quando pecou, ele foi condenado, né, a sofrer eternamente no inferno por causa dos pecados, porque fere a santidade divina. Dominado pelo pecado, então o homem não consegue viver sem pecar. O pecado ele domina o homem. Então o homem está sempre dominado pelo pecado e vencido pela morte. Então o homem não tem mais poder sobre a morte. Então esse é o símbolo da velha criação, o homem Adão. Ele foi vencido e já era. Pecou, a alma que pecar, essa morrerá. Adão, quando pecou no Jardim do Éden, ele não morreu imediatamente, mas ele morreu depois. Então, ou seja, o homem passou a morrer. O homem foi criado para viver
eternamente com Deus, mas ele pecou e por causa do pecado ele foi vencido pela morte. Então o homem em Adão é, portanto, um projeto falido, não há nenhuma esperança para ele. Então o homem em Adão, né, o homem natural que a Bíblia fala, é o homem que está condenado, não tem solução para ele. A gente vai avançar aqui agora, o homem em Cristo. Então, quem é o homem em Cristo? Nunca pecou. Cristo nunca pecou. Então, quem é o homem em Cristo? Aquela pessoa que aceitou Jesus como Salvador, que deposita a confiança de salvação nele. Símbolo da nova criação. A gente vê aí que o homem em Cristo, ele é símbolo da nova criação, ele é justificado pela fé, somente pela fé, dominado pela graça e tem vida com Deus. Então a gente vê isso aí. A vida, né, agora não é mais somente se resume ali à morte física, né? O homem continua morrendo fisicamente, ele continua morrendo. Eu aceitei Jesus como Salvador, não vou mais morrer, não. A gente ainda vai morrer, mas depois da morte continua a comunhão com Deus, a vida com Deus. Então, a vida com Deus ela começa agora. O reino dos céus começa agora e continua eternamente. Aqui, Adão e Cristo. O primeiro Adão, alma vivente, da terra, pecado e morte. Né? O segundo Adão, espírito vivificante, é do céu, é justo e é vida. Então a gente vê aí, quem não crê em Cristo como Salvador, está do lado aí do primeiro Adão. Né? E quem crê em Cristo está do lado aí do segundo Adão, porque o segundo Adão é Cristo. Enquanto o primeiro Adão, por causa de um só, por causa de um, toda a humanidade foi condenada, toda a humanidade pecou, por causa de um só, toda a humanidade pode ser redimida, se crê. Então, quem crê em Cristo como Salvador pode ser redimido. É o segundo Adão. Então, o primeiro Adão, por causa de um, todos pecaram. Por causa de um agora, né, quem crê vai ser justificado. Né, e não vai mais viver uma vida no pecado, mas agora ele experimenta esse espírito vivificante e continua uma vida com abundância, uma vida de alegria, né, no Espírito Santo, uma vida totalmente diferente da vida de quem vive ali no pecado. Bem, a gente conclui aqui, concluímos que Deus, né, nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores. Então, nós ainda éramos falhos, andávamos em pecado e Deus nos amou dessa mesma forma. Então, ou seja, esse é o amor divino, né? Esse é o amor de Deus. A gente não merecia, mesmo assim ele foi lá e nos amou. Ele foi lá e realizou esse resgate. Né? Ele nos resgatou, nos trouxe para essa maravilhosa salvação, mesmo nós ainda sendo pecadores. E a maior demonstração desse amor, né, é a justificação pela fé em Jesus, porque Cristo ele pagou o preço dos nossos pecados e por esse motivo nós somos justificados. Então, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais e não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. Ou seja, o amor de Deus para conosco não depende do meu amor para com Deus. O amor de Deus para conosco, né, não é comigo, eu vou falar assim, para mim, não tem nada que eu possa fazer para ele me amar mais. Porque eu vou ser aqui bonzinho e Deus vai me amar mais. Se eu for mal, Deus vai me amar menos. Não. Ele simplesmente me ama. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente ama todos nós. Então, todos estão aí sujeitos debaixo do amor de Deus. E assim, não depende do que a gente fez, mas depende do que Cristo fez. Ou seja, não é pelo que fazemos, mas é pelo que Cristo fez por nós. Então, esse amor de Deus ele não é condicional, ele é incondicional. Ele não depende do nosso amor de volta. É claro que quando nós depositamos a confiança da nossa salvação em Cristo, a nossa vida é transformada,
nós somos uma nova criatura. E aí a gente vai lá para o primeiro mandamento e diz: amarás o Senhor teu Deus, né, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É tão assim o amor, né, que nós temos que ter com Deus, que a gente não consegue ter sozinho. Então a gente precisa do Espírito Santo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é o que nós temos que fazer. Se nós não amamos a Deus, tem algum problema. Por quê? Porque o amor, ele é dado, né, através do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma a nossa vida e a gente retribui esse amor que Deus tem para conosco, mediante a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então a gente fica por aqui. Bibliografia recomendada, eu sempre falo alguns livros. Tem alguns que eu já falei, né, o livro Maravilhosa Graça do pastor José Gonçalves, o comentário do F.F. Bruce, de Romanos aí. Max Lucado, eu coloquei esse livro agora, por quê? Porque ele fala de graça. Max Lucado, ele fala aqui alguns falam Max Lucado, né? Sei lá, eu falo Lucado. Ele fala mais do que merecemos, maior que imaginamos. Então a graça de Deus, ele trata aqui do assunto da graça de forma assim, surpreendente. Muito bom esse livro, recomendo. E Introdução ao Novo Testamento, que é um livro que eu uso também como base para entender melhor a Epístola de Paulo aos Romanos. É isso. Se você quiser um conteúdo, né, um conteúdo bom aí para você usar na sua escola dominical, entre aí no ebdemfoco.com. Lá tem subsídios, né, tem e-books, tem o slide para você fazer o download. Então acesse, faça o download do slide, use na sua igreja, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal no YouTube. Fique aí ligado que toda semana a gente vai estar colocando um novo slide, novo comentário e subsídios para lhe auxiliar. Amém e até a próxima aula.